Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje o dia está ensolarado e eu resolvi fazer pão. E o dia ensolarado ajuda a crescer o pão, ou seja, o calor ajuda a crescer o pão de uma maneira mais rápida e mais eficiente. A minha receita é uma receita que vem da minha mãe. E eu aprendi e é assim que eu faço o pão, tá? 1,5 kg de farinha de trigo, óleo, em torno de 3/4 de um copo de óleo para 1,5 kg, um copo de água morna, 8 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 2 ovos para 1,5 kg, e se fosse 1 quilo seria um ovo só. Um pacote de fermento biológico seco instantâneo. Se fosse 1 quilo seria um pacote, como é 1,5 kg, eu vou pôr mais um pacote. Aí ajuda a crescer mais rápido. Então eu vou fazer 2 pães de sal e um pão recheado com goiabada, mas eu vou usar a mesma massa. E eu vou amassar aqui nessa saladeira, porque ela tem a tampa, aí fica abafado para poder crescer a massa, tá? Então, bora lá misturar os ingredientes e amassar o pão. Adicionei aqui na saladeira a farinha de trigo, só que eu deixei um pouquinho para poder, se precisar, né, endurecer um pouco a massa e forrar a mesa para esticar a massa com o rolo de madeira, tá? O pau de macarrão. Então, aqui temos a farinha de trigo, o fermento, óleo, açúcar e sal. E o ovo, os 2 ovos estão aqui. Aí eu dou uma batidinha nele, senão fica difícil dele incorporar na massa. Eu dou uma batidinha, só um pouquinho, não precisa muito não. E vou acrescentar aqui, ó. Tá? E a água, ela tá morninha, e eu deixei essa quantidade. Não importa a quantidade, você tem que aquecer e vai usando de acordo com o que a massa vai pedindo. Então, aí vai adicionando a água na massa até a massa ficar no ponto que você quer, né? Então, agora é só o quê? Mexer com a colher de pau ou com qualquer colher, né, que você tem aí na sua casa. Aí você vai mexendo isso aqui, ó como tá precisando de água, né? Aí vamos acrescentando água. Ó, já pus mais de meio copo d'água, tá? E vamos incorporando essa água morna na massa. A água morna, ela ajuda a crescer o pão, né? Porque ela vai agir no fermento. E aí vai ajudar a crescer o pão mais rápido, tá? Então, tá aqui, ó, já tá, mas tá precisando de mais água. Então, o que que eu vou fazer? Vou pôr mais água e não pus tudo ainda, ó, tá? Tem um pouquinho ainda. E se precisar de mais, aí eu vou aquecer no micro-ondas e vou incorporando, né, a massa até ela ficar no ponto que eu quero. Agora, vai ter que ser com a mão, ó, já tá grudando demais na colher de pau. Então, eu vou tirar e vou amassar com a mão e mostro pra vocês já já.
Então, a massa já tá ficando boa, olha. Uma vez eu assistindo a Palmirinha, aí ela falou assim, que amassar pão não precisa de força, precisa de jeito. Então, olha, gente, precisa de jeito, não precisa de força. Olha como tá a massa por baixo, por cima, tá vendo? Não está boa ainda, vai precisar sovar mais. Então, eu vou sovar e depois eu já trago ela no ponto que ela precisa para ficar descansando até dobrar de volume. Mas eu trago para vocês. Mas olha só como ela já tá, ó. Tá vendo? Esse é o ponto da massa, ó. Tá? Mas eu vou sovar mais para o pão ficar bem macio, bem gostoso, tá bom? A gente vai acrescentando farinha, por isso que eu deixei aquela sobrinha de farinha, né? E vai agregando aqui a massa, olha. Até quando ela tá grudando na mão, a gente tem que pôr mais um pouquinho de farinha. Sempre vai pondo um pouquinho. Uma observação sobre as 8 colheres de açúcar, parece muito, mas as 8 colheres que eu pus são colheres rasas, tá, gente? Então, são 8 colheres rasas. Você pode pôr 6 colheres bem cheias, né? Mas tá vendo, ó, já tá ficando bem enxutinha a massa, já tá parando de grudar nas mãos, né, ó. Aqui tá grudado porque eu tô desde o começo, né? Mas olha, então eu vou, como eu tô com o tripé numa das mãos, aí eu vou ter que deixar, né, para amassar sem filmar, tá bom? Tá aqui a massa já devidamente sovada. Eu não tô sovando muito porque dá para vocês perceberem aqui, eu tenho fiz uma cirurgia da síndrome do túnel do carpo aqui no punho e eu não consigo amassar muito, né? Chega uma hora que eu tenho o meu limite. Mas para quem não tem problema nas mãos, né? Professora, né? Já viu, né, gente? Computador. Chega no futuro, aos 66 anos, como eu, dá problema nas mãos. Mas então tá aqui a massa, ó. Olha o ponto dela, ó, tá? Não gruda nas mãos. E eu vou tampar, lacrar isso daqui e vou esperar dobrar de volume. Olha aqui a sobrinha da farinha, que eu vou usar para pôr na mesa para esticar a massa. Olha, a vasilha continua fechada até agora, mas você pode ver que ela estufou, né? Ó, então, ó, tá crescendo. Olha aqui como já dobrou de volume. Tá dando para ver a massa? Tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Tava aqui, ó, já tá aqui a massa, já tá na hora de esticar e enrolar o pão. Então, eu vou fazer isso e mostro para vocês daqui a pouco. Então, olha, depois de mais ou menos 1 hora, eu tô aqui, ó, com o pau de macarrão, a forma que eu vou assar os 2 pães de sal e a forma redonda eu vou fazer as bolinhas e fazer espécie de uma rosca recheada com a goiabada. Eu não corto a goiabada antes porque eu não sei quantos pãezinhos vão dar, né? Então, o que que eu faço? Eu vou cortando assim e já vou colocando dentro da massa. Eu mostro para vocês depois. Eu vou abrir o pão, a vasilha aqui, ó, tá vendo? Vocês darem uma olhada. Olha o estourinho que deu por causa da fermentação. Então, tá aqui, ó. Fermentada, a massa dobrou, quase triplicou de volume, gente. Olha que coisa mais linda. Eu amo fazer pão. Amo fazer pão, só que eu nunca postei no canal Nativa de Sagres. Eu sempre posto no Facebook, só que o pessoal tá me pedindo receita. Por isso que eu tô fazendo o vídeo e porque
precisa conteúdo para vocês também, né? E para quem não sabe, aprender a fazer. Então, vou cortar a massa, vou esticar a massa e eu mostro como que ficou a massa esticada. Ó, pus farinha de trigo em cima da massa, higienizei a mesa, claro, né? Também passei farinha de trigo. E agora, eu tô com uma das mãos só, né? Mas eu vou parar de filmar e vou esticar a massa. Bem assim que a gente vai esticar. Então, eu pego com as duas mãos, né? E vou esticando. Aqui eu tô só com uma, mas olha que lindeza que ficou a massa. Amo fazer pão. Não faço sempre porque enjoa também, né? E é mais prático também quando a gente não tem tempo de comprar o pão pronto na padaria. Mas o pão caseiro é uma delícia. Então, gente, eu vou esticar, como eu já disse, volto já, tá? Cortei a massa. Então, se fosse fazer 4 pães de sal, daria, né? Já estaria aqui só esticar e enrolar. 2 menores e 2 maiores, tá? Mas eu vou usar 2 partes para fazer o pão recheado com goiabada. Aqui tá a massa dos 2 pães devidamente esticado, tá? Olha como ficou comprida. É aquele padeiro Olivier Anquier, ele fala que, né, o pão caseiro não pode ser muito, passar muito esse rolo, que ele tem que ficar macio, sabe? Então, eu sigo também o que ele fala. Agora eu vou enrolar o pão, olha. Eu faço assim no começo. Aí vou puxando, ó, ajudando com esse dedo, esticando a massa assim, ó. Ó como ele tá ficando, ó. Aí vou fazendo tortinho pra cá, esticando pra ele ficar mais comprido, ó. Fazendo uma curvinha. Aí, ó, já tá virando um pãozão já, né? Vou apertando para ele esticar. Desculpa se a imagem não tá ficando boa, que eu tô com uma mão só, né? Então, olha aqui, já tá enrolado um pão, ó. Então, eu vou fazer assim para ele ficar mais comprido. E não precisa nem untar a forma. Eu não uso untar a forma, ó. Já vai dar um pãozão aqui, tá vendo? Agora, vamos para o outro. Aqui, ó, faço assim, aí trago aqui pro meio, ó, e vou dobrando assim com o dedo. Aqui é um pouquinho de goiabada caiu da faca. E vou fazendo assim, ó, para ele ficar mais comprido. Eu não vou só fazendo assim, vou fazendo assim, para também dar um charminho nele, né, um efeitinho diferente no formato do pão. Tá aqui, ó, tá? Olha aqui, 2 pães, tá vendo? Então, eu cortei em pedaços aqui a massa, e aí eu vou fazendo assim, ó, as bolinhas, faço uma trouxinha assim, ó, e ponho aqui na forminha. Peguei outra, estiquei, corto aqui a goiabada, que eu falei que a gente vai cortando conforme vai fazendo, né? Aí eu corto aqui, ó, e vou fechando, olha só como que fica, ó. Aí faço as bolinhas e vou pondo aqui. Quando eu tiver pronto, eu trago o resultado, tá? Usei aquele pedaço de goiabada e mais precisei usar um pedaço da outra. Então, eu faço assim, eu corto e vou puxando, né, os pedaços, tá? E aqui está o pão recheado com goiabada. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas e vai virar uma rosca, né? E aqui está
o pão de sal. Fiz uns cortes para dar um charminho depois que crescer e assar. E aqui sobrou do pedacinho da massa, eu fiz um pãozinho pro meu filho. Porque toda vez, né, desde pequenininho que eu fazia pão, eu fazia um pãozinho para ele. Aí hoje decidi fazer um pãozinho para ele. Aí, a hora que crescer, eu mostro para vocês e depois que assar também, tá? Até já. Olha, já está crescido, já vou assar. Esse aqui é o pão recheado com goiabada. E este aqui também já cresceu. É o pão de sal, né? Olha, aquele maior, o menor e o pequenininho que já ficou maiorzinho, tá bom? Ó, e tem mais pão ali. A família aqui gosta de pão, viu? Aí eu vou pôr pra assar, viu? Já eu dou o resultado dele assado. Bom, então tá aqui o resultado do pão. Esse daqui é o pão doce, olha, deu até uma explodida da goiabada aqui no meio, mas não tem problema, fica gostoso assim mesmo. Vocês viram? Ficou igual uma rosca. O pequenininho tá aqui e os dois grandes, ó. Quase que ficou um do tamanho do outro, mas esse daqui é o mais gordinho, né? Maiorzinho. Então, estão aqui os pães. Eu gosto assim mais dourado mesmo, tá, gente? Eu não gosto do pão muito com a casca branca, não. Até na padaria, quando eu compro, quando chega o saco de pão, eu já escolho da casca mais dourada. Então, tá aqui o resultado, gente. Entre o período que eu enrolei o pão para poder assar, foi em torno de meia hora para crescer novamente. Então, ele cresceu 2 vezes, né? Cresceu quando eu amassei e cresceu depois que eu enrolei. Então, em torno de meia hora, aí já ficou nesse tamanho. Daí eu pus no forno, primeiramente, forno baixo, tipo 180 graus, uns 10 minutos e uns 20 minutos do forno a 230 graus. Eu faço assim bem quente, né, no final para poder a casca ficar dourada. Então é isso aqui, gente. Olha que riqueza, maravilha, né? Muito grata para quem viu o vídeo aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigada.